Os Estados Unidos acabaram de mover as peças mais pesadas do tabuleiro. Enquanto o mundo debatia se Washington ia recuar no Estreito de Hormuz, o Pentágono fez exatamente o oposto. Enviou para o Golfo Pérsico uma força que não é usada para demonstração. É usada para ocupar. Mais de 2.000 paraquedistas de elite da 82ª Divisão Aerotransportada, a unidade mais rápida do exército americano, estão a caminho do Oriente Médio. E junto com eles, 2 unidades dos Marines, com veículos blindados, helicópteros e poder de fogo suficiente para tomar uma ilha inteira. Uma ilha específica. Uma ilha que controla 90% das exportações de petróleo do Irã. Uma ilha cujo nome, até essa semana, pouquíssimos brasileiros conheciam. Ilha de Karg. Fica com a gente até o final. O que você vai ver nos próximos minutos é apenas a ponta do iceberg de uma escalada que a mídia tradicional ainda não teve coragem de mostrar. Se você quer entender o próximo movimento desse tabuleiro antes que ele chegue aos jornais, já clica no botão de se inscrever. Ative as notificações, porque em cenários de guerra, a informação correta é a sua única defesa. Agora, preste atenção no que os Estados Unidos acabam de revelar. 24 de março. O Pentágono confirma o que semanas de especulação já antecipavam. A 82ª Divisão Aerotransportada, baseada em Fort Bragg, na Carolina do Norte, recebeu ordens formais de desdobramento para o Oriente Médio. Ordens por escrito, não apenas verbais. Isso é fundamental. No vocabulário militar americano, ordens escritas significam que a decisão foi tomada, revisada e aprovada nos mais altos níveis do Departamento de Defesa. O Washington Post foi o primeiro a reportar os detalhes. Segundo o jornal, as ordens chegaram diretamente ao quartel-general da divisão e ao primeiro equipe de combate de brigada. Mais de 2.000 pessoas. Paraquedistas. Soldados de infantaria de elite treinados para saltar de aviões, tocar o chão em território inimigo e dominar objetivos em questão de minutos. Mas o que torna essa notícia ainda mais grave não é apenas quem foi convocado. É de qual parte da divisão vieram esses soldados. A Força de Resposta Imediata. A IRF. Essa unidade existe para uma única finalidade: ser a primeira a entrar quando tudo mais falhou. Ela tem 18 horas para estar no ar, em qualquer lugar do mundo, com armamento completo e missão definida. Não é uma força de treinamento. Não é uma força de dissuasão. É uma força de ação. E ela está indo para o Golfo Pérsico. Para entender o peso do que está acontecendo, precisamos falar sobre o que é, de fato, a 82ª Divisão Aerotransportada. Criada durante a Primeira Guerra Mundial, essa divisão participou de praticamente todos os conflitos americanos do século XX e do XXI. Normandia, Vietnã, Panamá, Golfo, Afeganistão, Iraque. Onde há caos, há paraquedistas. Mas o que a torna única é a sua velocidade. Dentro da Força de Resposta Imediata existe uma estrutura que funciona como matrioscas russas, camadas dentro de camadas. Há um batalhão de prontidão máxima chamado IRB-1, e dentro dele, uma companhia chamada RC-1, que é literalmente a ponta da lança. Esses soldados dormem com o equipamento ao lado da cama. Eles podem estar num avião em menos de 2 horas. A missão deles inclui tomar aeródromos em território hostil, capturar infraestruturas críticas, oleodutos, terminais de petróleo, portos, e segurar essas posições enquanto o restante da força chega. Lê isso de novo: tomar aeródromos e capturar terminais de petróleo. Agora pensa na ilha de Karg, com seu aeródromo e sua terminal de petróleo responsável por 90% das exportações iranianas. A coincidência é grande demais para ser acidente. Há semanas, os membros da 82ª Divisão tinham um grande exercício de treinamento programado. Esses exercícios foram cancelados abruptamente. Os soldados receberam ordens de permanecer em stand-by na Carolina do Norte, sem explicações públicas. O Pentágono, quando perguntado, respondeu apenas: por razões de segurança operacional, não comentamos movimentos futuros ou hipotéticos. Hoje sabemos exatamente por que aquele treinamento foi cancelado. Agora precisamos falar sobre ela. A peça central de todo esse jogo. A ilha de Karg. 20 km² de terra no noroeste do Golfo Pérsico, a apenas 20 milhas da costa do Irã. Uma ilha tão pequena que você pode cruzá-la de carro em menos de 10 minutos.
Uma ilha com cerca de 20 mil habitantes, quase todos trabalhadores do setor de petróleo. Mas o tamanho não importa. O que importa é o que passa por ela. 90% de todo o petróleo que o Irã exporta para o mundo passa pela terminal de carga antes de ser carregado nos navios-tanque. 90%. Em 2024, o Irã gerou 43 bilhões de dólares em receitas de exportação de petróleo. Segundo os serviços globais de inteligência OAS, esse valor representou 57% de todas as receitas de exportação do país naquele ano. Faz a conta, se você controla a carga, você controla mais da metade da receita de exportação do Irã. Você não precisa invadir Teherã. Você não precisa de uma guerra total. Você simplesmente segura a torneira. O coronel Mark Cancian, assessor sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o CSIS, foi direto ao ponto numa entrevista à revista Axios. A ilha de Karg se encaixa perfeitamente na descrição da missão. E tem outro detalhe estratégico que poucos perceberam. Karg está no noroeste do Golfo Pérsico, longe do Estreito de Hormuz. Isso significa que uma força americana pode operar em Karg sem precisar passar pelo estreito. O Irã fecha o estreito. Os Estados Unidos simplesmente operam a partir de um ponto que está fora do alcance desse bloqueio. Isso é genialidade estratégica. E é aterrorizante para o regime de Teherã. Mas a 82ª Divisão não está indo sozinha. E é aqui que a escala dessa operação começa a impressionar de verdade. Antes mesmo do anúncio da 82ª, o Pentágono já havia enviado não uma, mas 2 unidades expedicionárias dos Marines em direção ao Golfo Pérsico. A primeira, o Grupo Anfíbio Pronto do USS Trípoli, composto por 3 navios de guerra e 4.500 soldados, incluindo a 31ª MEU com seus 2.200 marines, que partiu de Okinawa, no Japão. A segunda, a 11ª MEU, que saiu de San Diego com o grupo anfíbio do USS Boxer. Número de soldados similar ao primeiro grupo. Somando tudo, 2 unidades expedicionárias de marines, mais os paraquedistas da 82ª Divisão, mais o pessoal de apoio. Estamos falando de mais de 10.000 soldados americanos a caminho de uma região a menos de 20 milhas da costa iraniana. E não são quaisquer soldados. As MEU, unidades expedicionárias dos marines, são forças de assalto anfíbio. Elas existem exatamente para fazer o que a 82ª Divisão sozinha teria dificuldade de fazer: pousar em costas hostis, superar defesas blindadas e estabelecer uma posição segura num território contestado. A revista Time descreve as MEU como a combinação mais completa que existe numa unidade militar: infantaria, veículos blindados, helicópteros, aviões de combate e artilharia. Tudo num único pacote, autossuficiente, projetado para chegar primeiro e segurar a posição. 2 desses pacotes indo para o Golfo ao mesmo tempo. Isso não é demonstração de força. Isso é preparação para uma operação real. Para entender por que os Estados Unidos estão escalando dessa forma, precisamos olhar para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz agora. Os números são chocantes. Antes da Operação Epic Fury, uma média de 140 navios mercantes cruzava o Estreito de Hormuz todos os dias. 140 navios. Por aquela única passagem, transitava 27% de toda a energia marítima global: petróleo, gás natural liquefeito, produtos derivados. Desde o início de março até o dia 23, menos de 100 navios mercantes conseguiram atravessar o estreito no total. No mês inteiro. Isso significa que o fluxo caiu de 140 navios por dia para uma média de 5 a 6 navios por dia. E a maioria desses 5 ou 6 navios navega sob bandeira iraniana ou tem vínculos diretos com o regime de Teherã. Para o restante do mundo, o estreito está, na prática, fechado. E o Irã encontrou uma forma de lucrar com isso. Segundo o Daily Telegraph, o regime criou rotas aprovadas dentro do estreito, uma espécie de sistema de pedágio marítimo. Quer atravessar? Paga. O valor? Até 2 milhões de dólares por travessia. O Irã alega que com isso reabriu o estreito. Os Estados Unidos, e praticamente o resto do mundo, respondem que uma taxa de 2 milhões de dólares não é uma reabertura. É uma extorsão calculada para garantir que apenas os navios mais desesperados consigam passar. É nesse contexto, com o coração energético do planeta batendo cada vez mais devagar, que os Estados Unidos decidem enviar a 82ª Divisão e 2 grupos de marines ao Golfo.
Mas capturar Karg não é simples. E seria desonesto não falar sobre os enormes desafios que essa operação enfrenta. O próprio coronel Cancian, que defende a lógica estratégica de Karg, deixa claro: a 82ª Divisão Aerotransportada, sozinha, não pode tomar essa ilha. Pelo menos não com segurança. O motivo é que a divisão é classificada como infantaria leve. Isso significa mobilidade máxima e velocidade de desdobramento sem precedentes, mas também significa vulnerabilidade contra unidades blindadas. Se o Irã tiver carros de combate ou veículos de infantaria mecanizados na ilha quando os paraquedistas chegarem, o custo em vida seria altíssimo. E Karg fica a apenas 20 milhas da costa iraniana, mas a mais de 140 milhas de qualquer base americana amiga. Abastecer uma força de ocupação nessa ilha, mantê-la equipada, municiada e protegida seria um desafio logístico enorme. Há um terceiro problema: os mísseis. Sim, os Estados Unidos destruíram aproximadamente 75% dos sítios fixos de lançamento de mísseis do Irã. Mas o Irã ainda possui lançadores móveis, caminhões que aparecem, disparam e desaparecem antes que qualquer caça possa reagir. Karg é uma ilha pequena. Um punhado de mísseis bem colocados poderia causar danos devastadores a tropas posicionadas ali. E existe ainda a opção que nenhum estrategista americano quer pensar, mas todos são obrigados a considerar: a tática da terra arrasada. O Irã poderia fazer exatamente o que Saddam Hussein fez com os poços de petróleo do Kuwait na Guerra do Golfo: incendiar tudo antes que as forças americanas consigam tomar o controle. Destruir a própria terminal de Karg. Eliminar a carta de negociação dos Estados Unidos na mesma hora em que ela seria jogada na mesa. Se isso acontecesse, o Irã perderia anos de receita e sua principal infraestrutura de exportação. Mas os Estados Unidos perderiam a alavancagem que buscam. E as tropas americanas ficariam numa ilha em chamas, a 140 milhas de qualquer apoio amigo. Essa é a opção nuclear do Irã dentro dessa crise. Não um míssil atômico. Uma decisão de autodestruição econômica para impedir que o inimigo vença. Mas os Estados Unidos não são amadores. E para cada problema levantado, há respostas em andamento. O problema das unidades blindadas. Os Estados Unidos já atacaram a infraestrutura militar de Karg semanas atrás, em 13 de março. Esses ataques provavelmente incluíram a destruição de blindados estacionados na ilha. Não há garantia de que o Irã não enviou reforços desde então, mas há uma janela. O problema dos mísseis móveis. A presença aérea americana sobre a costa iraniana nunca parou. Caças e drones continuam patrulhando, caçando lançadores móveis, reduzindo a ameaça a um caminhão de cada vez. O problema da infantaria leve? Esse é exatamente o papel das 2.000. Os marines chegam com blindados, com helicópteros de ataque, com poder aéreo embarcado. Eles resolvem o problema que a 82ª Divisão não consegue resolver sozinha. E o problema da logística? Isso é onde a grandiosidade da operação entra em cena. Uma força combinada dessa escala, paraquedistas, marines, navios de guerra, consegue criar sua própria logística. Os navios do grupo anfíbio funcionam como bases flutuantes. Eles não precisam de um porto amigo a 140 milhas. Eles são o porto. É muito provável que sistemas de defesa antiaérea já estejam sendo preparados para serem instalados em Karg imediatamente após a ocupação, eliminando a janela de vulnerabilidade antes que o Irã possa explorar. Os Estados Unidos montaram uma força que parece ter uma resposta para cada problema. E isso, por si só, é um sinal de que esse plano foi desenvolvido com muito cuidado ao longo de muito tempo. Mas aqui o jogo fica ainda mais complexo. Porque ao mesmo tempo em que os Estados Unidos movem essa força gigantesca para o Golfo, a revista Time reportou que conversas de cessar-fogo entre Washington e Teherã teriam começado de forma tentativa. Tentativa. Essa palavra é importante. Trump, no dia 24 de março, declarou que o Irã está completamente desesperado por um acordo depois de ter grande parte de sua infraestrutura militar destruída. Ele também afirmou que o foco principal dos Estados Unidos é garantir que o Irã não possua armas nucleares, e que o regime teria prometido não fabricá-las. Tudo isso faz parte de um plano de cessar-fogo de 15 pontos elaborado pelos Estados Unidos. Segundo a AP News, esse plano incluiria condições que Teherã consideraria praticamente impossíveis de aceitar, como o desmantelamento do programa de mísseis balísticos do Irã e o fim do apoio iraniano a grupos proxy e milícias regionais como o Hezbollah e os Houthis. O Hezbollah.
Os Houthis. O Hamas. Essas são as peças que o Irã usa há décadas para projetar poder sem colocar soldados iranianos em campo aberto. Abrir mão disso seria, para o regime, como arrancar o próprio coração. A BBC reportou que muitos dentro do Irã, especialmente dentro do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o CGRI, simplesmente não acreditam que negociações com os Estados Unidos sejam possíveis. Para eles, os princípios fundamentalistas do regime não são negociáveis. Nem mesmo a destruição de 75% da sua infraestrutura militar mudaria isso. Então o que está acontecendo de verdade? Existe uma possibilidade muito forte que os analistas estão começando a articular. Trump pode estar usando essas conversas para ganhar tempo. Para deixar as forças chegarem ao Golfo enquanto Teherã ainda acredita que há uma saída diplomática. E quando a janela fechar, a alavancagem militar já estará no lugar. Carga ocupada. Torneira fechada. Irã sem 57% das suas receitas de exportação. Aí sim as negociações começam de verdade, com os Estados Unidos sentados num lugar que o Irã não consegue ignorar. Ponto de não retorno. Essa é a expressão certa para o momento que estamos vivendo. Os Estados Unidos não mandam a 82ª Divisão e 2 unidades de marines para o Golfo Pérsico como demonstração. Isso não é o tipo de força que você envia para aparecer em fotos. É o tipo de força que você envia quando tem uma operação planejada e aprovada esperando apenas o momento certo para ser executada. Cada peça que move tem um propósito. Os ataques aéreos de 13 de março em Karg destruíram a infraestrutura militar da ilha, preparando o terreno. As bombas GBU-72 destruíram os bunkers de mísseis na costa do estreito, reduzindo a ameaça aérea. Os marines chegam com poder de assalto anfíbio. A 82ª chega com velocidade e capacidade de tomada de objetivos. Os sistemas antiaéreos vêm atrás para proteger o que for capturado. É uma sequência. Uma sequência ensaiada, planejada, e agora em execução. E o Irã está olhando para tudo isso sem ter clareza sobre quando, ou se, o golpe vai cair. Essa incerteza também é uma arma. Porque enquanto Teherã calcula, as forças americanas se posicionam. E a cada dia que passa, a margem de manobra do regime encolhe. O estrecho voltará a abrir? Haverá um acordo de última hora? A ilha de Karg mudará de mãos? Não sabemos. Mas o que sabemos é que os Estados Unidos estão jogando todas as suas peças mais pesadas ao mesmo tempo, e isso normalmente não acontece sem que haja um objetivo muito claro no outro lado do tabuleiro. O Irã achava que o Estreito de Hormuz era sua fortaleza intocável. Achou errado. Agora, enquanto o regime tenta entender a dimensão do que está chegando, paraquedistas, marines, blindados, navios de guerra, os Estados Unidos já passaram da fase de ameaças e entraram na fase de execução. A ilha de Karg pode ser o fim de um jogo que durou décadas. O ponto onde o Irã percebe que a torneira do seu financiamento pode ser fechada por uma força que veio do ar, do mar e da terra ao mesmo tempo. Ou pode ser o começo de algo ainda maior. Guerras não têm roteiro. Mas tem momentum. E o momentum, agora, está completamente do lado americano. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa análise para quem precisa ver. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E compartilha com alguém que ainda acha que essa crise é coisa distante. Não é. O Oriente Médio em chamas afeta o preço do combustível que você abastece, os produtos que você compra, a economia do seu país. Até o próximo vídeo.